Os preços da soja subiram no mercado brasileiro ao longo da última semana e atingiram os maiores valores do ano nos portos de Santos e Paranaguá. De acordo com o CPEA, a alta foi impulsionada pela valorização externa, alta nos prêmios de exportação e taxa cambial. A colheita da safra 23-24 segue para a reta final com 97% das áreas colhidas. Somente os estados do Maranhão e do Rio Grande do Sul seguem com a soja ainda nos campos. E em Mato Grosso, o maior estado produtor do grão, os preços na última semana eles ficaram 6% acima do registrado no mesmo período do ano passado, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. E quem traz os detalhes para a gente, direto de Cuiabá, é o repórter José Pereira. Boa tarde, José. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no canal Rural. Exatamente isso. Na semana passada, segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a saca de 60 quilos de soja ela foi comercializada em média a R$ 116. Como você já adiantou para a gente, isso representa um aumento aí de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é uma boa notícia para o setor, é uma boa notícia para os produtores rurais, porque praticamente todo o país já está com a colheita finalizada, então a gente está com uma demanda muito aquecida, né? Uma oferta, na verdade, muito aquecida do grão em praticamente todo o país, e quando a gente tem isso no mercado, a tendência é que os preços eles diminuam, né? E não é o que está acontecendo. Não é um aumento muito, vamos dizer assim, muito acentuado, mas isso é reflexo daquilo que o mercado está entendendo desse momento com relação à oferta e também à demanda da soja. Eu conversei com o superintendente do IMEA, o Clayton Gauer, e ele fez uma análise sobre os principais motivos que estão impactando nos preços que estamos observando no mercado. Veja só. Se a gente for pegar a média da última semana, a gente está em torno de R$ 116 por saca aqui no estado de Mato Grosso, em comparação ao ano passado, próximo de R$ 109, R$ 110 por saca. Então, um incremento aí próximo de 6%, mas em comparação aos patamares de preço que o produtor vinha observando no ano passado, realmente está muito abaixo do que o produtor acompanhou aqui em Mato Grosso. Mas para o produtor, nós temos questão de fazer uma análise com ele. É principalmente o custo de carregamento do produto. Então ele tem que saber, ou a expectativa que ele está tendo dos preços que ele quer negociar o produto, o quanto custa ficar com esse produto armazenado na mão, dado que nós temos um custo com esse produto ficar estocado, tenho perdas técnicas ao longo do processo, eu tenho a armazenagem que às vezes ele tem que pagar, que não é própria, e também eu tenho o custo de oportunidade desse capital, já que eu estou no momento de juros elevados no Brasil, isso acaba impactando também na decisão. E às vezes esse trade-off, né, essa troca que ele está fazendo, escolher não comercializar agora para comercializar no futuro, às vezes o próprio dinheiro no tempo acaba compensando esse negócio. Então o produtor tem que fazer uma escolha, fazer uma análise bem criteriosa nesse quesito, para às vezes não deixar esse dinheiro na mesa também. São as oportunidades que o produtor está observando e se ele está ganhando a mais por isso, ele também vai vendendo mais, né? E a gente tem esse reflexo diretamente na comercialização da soja. Aqui em Mato Grosso, o próprio IMEA fez um levantamento este mês apontando que 33% de toda a produção aqui do estado já havia sido comercializada. Ainda uma retração, um atraso aí de 5 pontos percentuais em relação a esse período também do ano passado, quando nós tínhamos aí 38% de toda a produção vendida. Então, o produtor está atento a isso, só que agora, principalmente nesse mês de maio e agora em junho, essa comercialização ela deve ficar mais aquecida ainda, porque a colheita aqui no estado de milho já começou, então o produtor precisa se preparar para a chegada também dessa produção de milho e ele precisa escoar essa produção de soja, o que também afeta diretamente na comercialização do grão aqui no estado. O Clayton Gauer também falou um pouquinho sobre isso. Olha só. Olhando o histórico de comercialização, nós vimos uma comercialização bem lenta em relação aos últimos anos, dado que também os preços fizeram o produtor ficar mais comedido, tentar buscar as melhores oportunidades de negociação. Contudo, nos últimos meses a gente viu que o produtor ele foi meio que forçado a fazer esse negócio, dado que ele precisava pagar as contas, então tinha necessidade de fazer esse caixa para fazer o pagamento das suas obrigações.
Segundo, o milho está chegando, então ele começa a organizar os espaços, ele tem a necessidade de escoar esse produto lá que ele está armazenado, seja ele na trade, no armazém geral que ele está colocado. Então os produtores acabam sendo forçados a evoluir. A gente viu a comercialização andando um passo muito maior nos últimos meses em comparação aos meses anteriores. Então realmente os produtores acabaram fazendo esse processo dado essa necessidade de comercializar. E por que eles também passaram essa comercialização um pouco mais lenta? Como eu comentei, os preços tiraram um pouco dessa pressão, os produtores aguardaram os momentos mais propícios e os preços começaram a fazer uma certa reação, não em grandes movimentos, mas em comparação com o que nós vimos no começo do ano, tivemos uma certa melhora e realmente os produtores também se incentivaram e sentiram um pouco mais incentivados para movimentar esses negócios nesse período.